como proteger a minha carteira de investimentos. E a gente selecionou 4 características que vocês têm que buscar em uma empresa para que ela faça sentido na sua carteira. A primeira é empresa saudável. Por quê? É a mesma lógica do barco. Faz sentido? A gente deve passar por uma tempestade aí. Quanto mais saudável, mais robusto for esse nosso barco, melhor, certo, Stefani? Com certeza. E aí, como que a gente pode buscar uma empresa saudável? Acho que um balanço saudável, a gente deve buscar uma empresa assim que tenha a menor dívida possível ou, como eu gosto, uma dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Ela tem mais dinheiro do que ela tem que pagar. Então, é um ponto que prova que ela está saudável naquele momento, né? Para a gente ver uma empresa saudável, a gente olha indicadores de endividamento. Tá. Eu gosto de 2, dívida líquida, patrimônio líquido e dívida líquida EBITDA. Ele está negativo, Stefani. Por quê? Porque o dívida líquida está negativo. E aí, como o meu numerador está negativo, ele fica negativo. E por que ele está negativo, João? Se a gente ver um pouquinho aqui embaixo, a gente vê que a VEG ela tem uma dívida de 2,8 bilhões. Tá? Enquanto o caixa dela, ela tem 3 bilhões. Se você diminui o caixa, na verdade, a dívida menos o caixa, né, a gente chega a uma dívida líquida negativa. Ou seja, ela não deve de maneira líquida. Ela tem dinheiro sobrando em 218 milhões e por isso que o endividamento dela está extremamente saudável. Eu acho muito positivo isso, porque, como eu falei, em época de juros longos, juros altos, a sua dívida fica mais cara. E aí fica mais caro pagar essa dívida, machuca mais o balanço. Né? Uma outra empresa que tem um endividamento bem saudável, a gente comenta bastante, é Petrobras. Uma empresa que já sofreu muito por endividamento. Quando a gente olha dívida líquida sobre patrimônio líquido, já foi 1,5 vezes, é bem alto. Tá? Para quem quer ter um número aí em mente, uma vez, abaixo de uma vez, eu acho ok. Tá? Uma vez no máximo ali. E dívida líquida EBITDA também é um outro indicador que eu gosto. Já foi 32 vezes, muito alavancada. E gosto abaixo de 3 vezes. Tá? Então, Petrobras também está com uma saúde financeira muito estável, muito tranquila. Então, esse é o nosso primeiro tópico. Se você tem uma empresa em sua carteira que tem isso, dá um checkzinho nela, tá? Que tá bem ok. Queria voltar agora para os slides, vamos voltar para os slides, que eu quero pegar o segundo tópico. E aí, qual que é esse segundo tópico, João? A gente está falando de vantagens competitivas. E vamos começar diretamente. Como que a gente pode ver? Eu acho que quem acompanha muitas as notícias, as empresas, acho que um exemplo que a gente pode citar é Vale. Por que Vale tem uma vantagem competitiva? Fala-se muito que o minério que ela extrai tem uma qualidade superior. E isso é bem mais avaliado no mercado, que é uma vantagem, né, João? Concordo plenamente. Até eu estou compartilhando aqui minha tela, queria mostrar para vocês Vale. Tá? Então, assim, pessoal, eu quero que vocês absorvam isso, porque com isso vocês vão conseguir montar uma carteira fantástica, fenomenal. Tá? E aí, Vale. Quando a gente pega Vale, o que a gente pode ver de Vale? Né? Stefano colocou muito bem. Rentabilidade. A Vale tem um ROI de 59% e um ROIC de 30%. ROIC é o retorno sobre o capital investido e ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, sobre equity, tá? Como é que eu sei que a Vale tem uma vantagem competitiva? Como é que eu sei que esse minério realmente é bem precificado? Se eu venho aqui em média de mercado e eu comparo a rentabilidade média do setor, tanto o ROI quanto o ROIC, e olha para a Vale, a gente vê que a Vale tem uma rentabilidade muito acima. Quase o dobro aí, né? Sim. Muito acima. E como que ela consegue ter essa rentabilidade acima? Por conta dessa vantagem que o Stefani bem colocou. Ela tem um minério de melhor qualidade. Ela tem um minério com maior grau de pureza, com maior teor de ferro. E por conta disso ela vende com prêmio. Ela tem custos muito enxutos. Né? Ela tem um dos menores custos da indústria de mineração do planeta. E com isso a gente consegue ver rentabilidade aqui também para a Vale. Até endividamento a gente consegue ver que a Vale está bem tranquila de endividamento para casar com o primeiro tópico. Então, Vale é uma empresa que casa tanto o primeiro tópico, saúde financeira, quanto o segundo, vantagem competitiva. E aí queria voltar para o nosso terceiro
ponto dos nossos slides, que é pricing power. E eu acho que o melhor exemplo, eu acho que todo mundo já conhece, é, sem dúvida, Apple. Apple é um ótimo exemplo, tá? Por quê? A Apple ela trabalha quase no monopólio, né? Se você não vai... Eu trouxe aqui a Apple, tá? Tô compartilhando a minha tela com a Apple. E aí, se você não vai anunciar no Facebook ou no Google, você vai anunciar no quê? Online? Nada, né? Você não anuncia. Então acaba que ela tem muito poder de precificação sobre os seus ativos. E aí, como eu vejo o pricing power, João? Não, você está mentindo para mim, João. Não tem pricing power no status. Tem. E eu vou lhe provar. Só que tem um outro nome, né? Mas tem pricing power no status. Margem bruta. Por quê? Quando o seu custo sobe, você consegue repassar esse custo em receita sem perder margem. Olha que beleza isso. Quase uma linha reta. Exatamente. E subindo nos últimos anos. Né? E subindo nos últimos anos. Então aqui está um exemplo de uma empresa que tem muito pricing power, né? Muito interessante. Então, empresas saudáveis, com vantagens competitivas, pricing power. Eu acho que empresas que não têm esse pricing power são as varejistas, né? A gente pode mostrar, por exemplo, Magazine Luiza. Ótimo, vamos ver se o Stefano está quente aqui. Magazine Luiza hoje subiu 7, né? Mercado dando uma tranquilizada. Vamos ver, olha essa margem bruta decrescente. Por que disso, Stefano? Basicamente, a gente tem um aumento da concorrência, e aí, se aumenta a concorrência, você tem que vender mais barato. E aí, como o custo não diminuiu, você não consegue repassar, você não tem poder de precificação, pricing power, a sua margem cai. Eu não gosto disso, prefiro empresas com margem constante. Tá? Exatamente. É uma coisa que a gente pode ver na prática, no dia a dia, né? Quando você quer comprar uma coisa, o que você faz? Você digita lá no Google, lá, celular. Você vai lá na Magazine Luiza, lojas americanas, você vai em N sites. Qual que você vai comprar? O que é mais bonito, o site é mais bonito? Não, geralmente o pessoal compra o que é mais barato, assim. Então, a gente vê que o produto, ele não tem uma diferenciação de empresa para empresa, é o mesmo. Então, geralmente você vai optar pelo vai chegar mais rápido, pelo mais barato. Então, a empresa ela não consegue ter aquela diferenciação para embutir um custo a mais. Né? Concordo plenamente. Então, busque empresas com diferenciação, diferencial competitivo com pricing power, tá? E no status a gente consegue evidenciar isso muito bem, até para quem não acreditou, viu com os seus próprios olhos, tá? E aí, voltando, eu queria entrar no último tópico. O que é esse último tópico? Empresas baratas. E aqui que entra a questão de valuation. Né? A gente tem os indicadores de valuation, mas existem várias formas de calcular a valuation. Né? Gosto de usar o exemplo do apartamento. Você pode fazer o valuation do seu apartamento comparando com outros apartamentos da região, quanto é que foram vendidos, etc. Existem outras formas de você fazer o valuation do seu apartamento, de chegar em qual que é o preço justo desse apartamento. A gente vai conversar sobre isso ao longo dessa aula, tá? E por quê? Para a gente encontrar empresas baratas, existem vários métodos. Né? O primeiro e mais famoso de todos é a avaliação pelo fluxo de caixa descontado. Ele nos diz que uma empresa ela tem que valer a mesma coisa que ela vai lhe gerar em fluxo de caixa advindos de volta para o acionista. Tá bom? O segundo método é o método relativo, avaliação relativa, que é o do apartamento. A gente faz uma comparação entre a empresa com pares semelhantes. Eu vi aqui o pessoal comentando, Bradesco, entre outros. Né? A gente pode fazer uma avaliação comparativa entre Bradesco e Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, entre outros. Né? Terceiro método, custo de reposição. Tá? Pô, quanto que vale um apartamento? Eu posso estimar que aquele apartamento, no mínimo, vale quanto custou para construir. Ele não deveria valer menos que custou para construir. E o último é uma soma das partes, que a gente pode fazer um valuation para cada uma das partes, se é uma empresa que tem muitas subsidiárias abaixo dela, como é o caso de Itaúsa, como é o caso de Simparcos, entre outros, que a gente soma cada uma das partes para fazer esse valuation. Tá? Aqui a gente trouxe o do Banco do Brasil. Tá? Eu até posso compartilhar minha tela e aí mostrar em tamanho real, acho que fica mais fácil.
do Banco do Brasil, essa análise relativa, tá? Me avise se vocês estão vendo, eu imagino que sim. Então aqui vocês conseguem ter uma avaliação comparativa, um valuation comparativo do Banco do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, para o Banco do Brasil negociar próximo do seu preço-lucro, da média do preço-lucro do setor, ele deveria mais do que dobrar. Tá? Ou seja, ele aparenta estar barato nessa métrica. Uma outra métrica que eu gosto é P sobre VP para bancos. Ele está 32% abaixo da média do seu setor. Também aparenta estar descontado. Então, essa é uma das métricas que a gente consegue ver aqui. Esse é um dos métodos de valuation que a gente consegue ver aqui. Existem outros métodos e eu quero abordar eles porque poucas pessoas falam sobre eles, mas eles são tão importantes quanto. Porque, querendo ou não, nesse daqui a gente faz uma avaliação relativa, como eu falei. O setor pode estar muito caro. E aí não é porque uma empresa está barata dentro de um setor caro que é uma boa oportunidade. Da mesma forma, a gente pode ter uma empresa cara num setor muito barato e aquilo ser uma boa oportunidade. Então, a análise relativa é muito boa, mas a gente precisa fazer uma análise absoluta, uma análise utilizando fluxo de caixa.